paz do Senhor, todos os irmãos, pregador de rua do estado de Pernambuco, de 27 estados, do mundo todo. Orai por nós oramos pelos irmãos, e firme e forte, enfrentando todos os poderes da treva, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, estamos mais uma vez aqui na Imperatriz da Pet, na Ponte de Ferro, com essa missão muito importante que Jesus nos ortogou, nos deixou essa responsabilidade antes dele ir para a cruz e antes dele ir para os céus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O mundo está de parabéns. O mundo hoje goza do direito, do privilégio, não só de ouvir a palavra de Deus, mas tendo também a oportunidade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer que Cristo tomou uma forma humana para cumprir a lei e absolver o homem da morte eterna e do sofrimento eterno. E para muito não passa de uma fábula, que para muito isso não é real, mas para nós é a verdade, porque um dia ela nos libertou, um dia ela penetrou em nosso coração e nos transformou e nos deu e nos faz sentir essa comunhão com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, que nessa tarde você possa ser movido pela ação da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Se você assim abrir espaço, se você abrir o seu coração. Jesus, em certa ocasião, ele disse: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Está querendo dizer, eu passarei a ser um morador na vida dele, eu passarei a administrar a vida dele. Ele não será mais aquele que vivia escravo no pecado, que vivia andando segundo o curso deste mundo. Mas agora ele vai ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que, em vez dele se relacionar com o mundo nesse sentido, de matar, de roubar, de adulterar, entre outras coisas, ele agora vai passar a ter uma certa intimidade com Deus, certo relacionamento com Ele. Ele, em vez de odiar, ele vai amar. Em vez de ele matar, ele vai pregar contra a esse tipo de ação. Portanto, houve uma mudança, uma transformação. Como João Batista, ele pregava no deserto. E ele convidava aqueles que estavam ali, que era uma grande multidão, que ouvia João Batista pregar e via ele batizar. Aquilo chamou a atenção do povo. Sabe por quê? Porque ali estava um representante do céu. A Bíblia diz que ele era um anjo de Deus, apesar que ele era humano. Mas ele foi comparado como um anjo. E quando João Batista falava, não era como uma pessoa qualquer, não. Ele falava com ousadia, ele falava com autoridade. E as pessoas, movidas pelo que ele falava, pelo que ele ensinava, aglomerava-se uma grande multidão. E muitos que via as pessoas sendo batizadas nas águas, tinha vontade também de tomar um banho, de mergulhar também nas águas. Aí João Batista, quando viu aquela multidão que se aproximava para ele, para querer ser batizado por ele, ele disse: pare aí. Eu estou batizando aqui para arrependimento. E vocês quereis tomar um banho.
Há uma condição para você passar por esse processo. Eles ficaram parados, admirados, ficaram atônitos assim. Queria saber qual era a condição apresentada pelo João Batista. Aí João Batista, que conhecia eles, não era a voz que clamava no deserto? Aí disse: arrependei-vos e convertei-vos. Se vocês querem ser batizados por mim, há uma necessidade de um arrependimento, de uma regeneração, há uma necessidade na prática de você auxiliar aquele que está com fome. É você auxiliar aquele que não tem um sapato, uma sandália, uma calça, uma camisa. Dentro dessa condição agora você pode vir aqui a mim e eu lhe batizarei nas águas. E muitos não querem passar por esse processo. Olha a questão é hoje. Mas ele não era só tomar um banho. Continua na mesma vida, continua na mesma vida. Eu tenho que dizer isso porque nós estamos chegando ao termo da igreja na terra. Não é um ato, isso não é brincadeira não, isso não é uma ideologia do homem não. Não é uma fábula não. Até porque existem muitos pesquisadores, historiadores que dizem que a Bíblia não é verdade. A Bíblia foi adulterada. Após Constantino, Lutero adulterou a Bíblia. João Ferreira de Almeida, por sua vez. Mas é por meio da Bíblia que você passou a conhecer a Deus. Você passou a conhecer que o mundo foi criado por Ele. É por meio da Bíblia que você vem vendo os fatos que vem acontecendo aqui no mundo. Não são fatos isolados, não. Nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 20, você não via. E se acontecesse, era de escala inferior. Mas hoje, com crescimento populacional, não é só pelo fator do crescimento populacional, não. E Jesus deixou e enfatizou que essas coisas aconteceriam, não. Ele deixou bem claro que isso aconteceria, o que vem acontecendo no mundo. O fator primordial seria que ele estaria às portas, ele estaria perto de vir buscar aquele que lavaram a sua vestidura no seio do seu sangue. Que ele estaria perto de vir buscar aquele que repudiaram o mundo com as suas concupiscências. A maior derrota do diabo, porque ele é mau, perverso, é mentiroso, pai da mentira, ladrão, assassino. Ele tem o maior prazer em ver o cara assassinado no meio da rua. O diabo tem o maior prazer de ver uma família desunida. O maior prazer do diabo é ver o marido odiando a mulher odiando o marido, o filho odiando o pai odiando o filho. Esse é o prazer que o diabo tem, de não ver o casal unido, de não ver uma família unida. E quando ele vê uma família unida, ele fica com maior fúria, ele fica com maior raiva. Sabe por quê? Porque Jesus, ele enfatizou e apresentou os atributos de Satanás. Ele é destrutivo. O diabo não tem prazer em ver o homem com saúde. O diabo não tem prazer em ver o cara ter sucesso na vida. O diabo ele leva, quando o homem dá lugar a ele, abre o coração para ele, abre o coração para as coisas desse mundo. O cara vai mergulhar nas drogas, o cara vai mergulhar fantasiado com esse mundo, da depravação, da imoralidade, do sexo anal e oral. Tudo isso separa o homem, mas o que primeiro separou o homem da comunhão de Deus não foi o sexo anal e oral, não. Foi Adão ter comido do fruto e o Deus havia proibido que ele comesse. E se aí já
desobediência de Adão. Quando você vai ver lá em Gálatas, você vai ver os frutos da carne. Quando Paulo apresenta em Gálatas os frutos da carne, não tem nada a ver com Satanás, com o diabo, não. Isso aí é uma escolha do homem. Isso aí, o homem herdou da segunda natureza após o pecado. Deus havia divertido Adão e ele não comesse do fruto, porque é a consequência. E o preço seria muito alto. Pecado é um mal tão terrível. Foi preciso Jesus Cristo, ele tomar uma forma humana. Foi preciso Jesus Cristo, ele vir a essa terra para doar a sua vida, para derramar o seu sangue, para ser flagelado, para ser escarnecido, para ser açoitado, menosprezado, humilhado, num sinédrio. E perante Pôncio Pilato, que era o governador da época, do Ministério Público de Jesus. Agora eu pergunto, quem faria isso por nós? Você daria seu filho pela humanidade? Você daria a sua filhinha, mulher não, porque a lei requisitava que o cordeiro seria macho. Finge que seria um defeito. Aqui Jesus já havia preparado. Eu já havia preparado Jesus Cristo antes dele existir o mundo. Eu já havia preparado antes mesmo de o homem pecar. Jesus estava no projeto de Deus. Jesus estava no coração de Deus. Antes que existisse o elemento humano, qualquer ser vivo, ou a fauna ou a flora, na presença de Deus, Jesus já havia morrido. Jesus já havia aberto o selo. Jesus já havia tido o que estava no livro. Chegaria no que nós estamos hoje, vendo. E Deus não tinha prazer e não tem prazer. Nessa condição em que a sociedade e o mundo, ele vai caminhando. Para o homem se libertar da morte eterna, para o homem ser absolvido da condenação, para o homem ser absolvido do juízo final, que para muito a história é uma fábula, mas um dia você vai ver a realidade. O rico, ele vivia uma vida esplêndida, ele não queria saber das leis de Moisés, ele desprezava todo mundo, não queria saber da escola, ele não queria saber como requisitava a lei requisitava que ele cuidasse dos pobres. Então o cara era rico, digamos hoje, ele era um milionário, mas ele não queria saber da porta dele, que o menino cheio de chaga, que desejava de comer as migalhas que caísse da mesa dele, mas o cara não tinha um sentimento de pegar um osso, sentar, deitar, para aquele miserável que estava na porta dele, para ele comer aquele osso. Ele só pensava nele. Era uma ideia que eu conhecia a lei. Ele conhecia que a lei rezava. E ele tinha o dever de cuidar dos pobres. Mas ele ignorou. Ele menosprezou. Ele pensava que a riqueza dele, ele pensava que ele passaria a vida eterna toda com aquela riqueza desfrutando. E que nunca perderia a sua riqueza. É o que aconteceu. Aquele pobre estava lá com fome. Quem já passou fome sabe o que é fome. Fome não é coisa boa, é fome e sede. E aquele pobre estava lá, ele nunca teve o cuidado de mandar uma empregada e dizer, leva esse ossinho ali, esse resto que sobrou dos nossos pratos, que muitas das vezes caía da nossa boca dentro do prato, leva para ele comer, para ele matar a fome daquele miserável. Nunca ele pensou de tomar uma atitude dessa. Nunca deu atenção
aquele que vivia na porta dela clamando por socorro, por misericórdia. Por isso que Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Como ele nunca usou de misericórdia, como ele nunca foi misericordioso, isso era na lei. Ele diz assim, ele só pensa nele, ele só pensa em si. Os outros que se virem, não tinham obrigação. Eu trabalhei, eu me forcei, eu ralei, hoje eu estou nessa condição porque eu suei e ralei. Se eu for pensar assim, meu amigo, você está certo porque você ralou, você suou. Agora o erro está em você negar uma ajuda àquele miserável que está com fome, que está precisando de uma ajuda da sua parte. Naquele momento ali, aquele pobre não dependia de outra pessoa não, dependia era dele. Porque a Bíblia reza que ele não era no meio da rua não. A Bíblia reza que ele estava na porta do rico. Mas ele não deu a mínima. Quando foi um dia, aquele pobre miserável estava na porta dele cheio de chaga. E o consolo daquele pobre, se fosse o inverso, ele teria naquela época os melhores médicos. Mas como era o pobre não tinha nada. O único médico do pobre ali era um cão, que vinha todas as vezes lamber a sua ferida. Agora quem saciava a fome daquele miserável, a Bíblia diz que ele nunca deu um prato de comer daquele pobre, e ele conhecia a lei. A pior coisa do mundo é o indivíduo conhecer a Bíblia, é o indivíduo andar de paletó de Bíblia, é o indivíduo ser religioso e ele negar um prato de comer, e ele negar uma ajuda ao pobre, ao necessitado. Sabe qual foi a condição daquele miserável que conhecia as Escrituras? O Pentateuco. É que o fim dele, quando ele morreu, o que primeiro morreu foi o pobre, que ele deu as costas, não quis nem saber. E quando o pobre morre, ele não foi para o céu, não é porque ele era pobre não. Ele foi para o céu porque ele cria em Deus. Ele foi para o céu porque mesmo ele sendo cristão, ele morreu crendo em Deus. O coração dele estava voltado para Deus. Não era porque ele era pobre não.